Gente, desde já agradeço por ter a oportunidade de falar sobre esse tema, restauração ecológica, que é um tema instigante e urgente, e entendê-lo como uma estratégia de conservação da biodiversidade. Mas para isso, primeiramente, precisamos entender o conceito de biodiversidade e o que ela representa para nós e qual é a sua importância. Biodiversidade pode ser entendida como o conjunto ou a totalidade de todos os tipos de organismos vivos, de todas as origens, incluindo o próprio homem, e todos os ecossistemas, sejam eles terrestres ou aquáticos, dos quais essas espécies fazem parte, integram. E qual é a importância da biodiversidade? A biodiversidade é que ela fornece serviços ambientais e ecossistêmicos, dos quais nós precisamos grandemente, inclusive para sobreviver, como, por exemplo, proteção dos solos, a sua fertilidade, provisão de água, regulação climática, polinização de culturas agrícolas, enfim, fornece uma série de recursos naturais, como madeira, frutos, resinas, óleos, que a gente utiliza nas nossas atividades no dia a dia. Bem, entretanto, esse patrimônio natural mundial, e que o Brasil se destaca grandemente por ser um país mega diverso, portanto tem uma importância nesse cenário, encontra-se ameaçada. E hoje, a principal ameaça à biodiversidade é a destruição de habitats, principalmente, cujo vilão principal é o desmatamento, continua sendo o desmatamento. Mas existem algumas alternativas a esse quadro desolador, algumas medidas que a gente pode lançar mão para mitigar essa ação. Como, por exemplo, a gente pode elaborar planos de manejo dirigidos exclusivamente para espécies ameaçadas de extinção, ou então criar e consolidar áreas protegidas, esses amplos territórios que têm seus atributos ecológicos que a gente precisa mantê-los preservados. Mas, quando não houver nada a se conservar, qual é a ação que a gente deve tomar? O que se deve fazer? Bem, gente, só nos resta recuperar. E para isso, para que a recuperação, a restauração tenha escala e efetividade, existem 3 ordens de ações prioritárias. A primeira, parar de degradar. Para termos uma ideia, hoje, a taxa de degradação ela é muito alta, enquanto que a taxa de restauração ela está muito aquém da necessária, ou seja, existe um abismo gigantesco entre uma e outra. Só para a gente ter uma ideia, o território brasileiro possui pelo menos 50% de sua área de algum modo alterada. Só a Mata Atlântica, nesse bioma no qual nós estamos inseridos hoje, e que inclui aqui a Baía da Ilha Grande, já teve a sua área original em mais de 80% alterada. Isso é grave. A gente precisa correr contra o tempo. E a segunda ação é conservar remanescentes, como é o caso das áreas protegidas, como é o caso aqui do Parque Estadual da Ilha Grande. Porque é nessas áreas que a gente vai buscar os recursos biológicos de uma maneira apropriada, adequada e sustentada para promover a restauração. E terceiro é começar a recuperar. Bem, a restauração é uma atividade fácil. E não existe uma ou duas situações de degradação. Na verdade, existem diferentes situações. E cada situação exige um tratamento específico. Portanto, não existe fórmula, não existe receita, não existe um pacote tecnológico que a gente compra, aplica, está pronto, está recuperado. Não é assim. Se fosse fácil, acho que essa taxa de restauração estaria alcançando a de degradação. Mas a gente tem que entender que a restauração trata-se de um processo. É um processo, gente. É um processo que requer dedicação, persistência, planejamento. E como todo processo, ele exige etapas, fases, que devem ser cuidadosamente tidas em atenção. E para a gente entender isso como um processo, a gente tem que agregar um valor bastante significativo à restauração, que é resgatar a diversidade local e as interações e processos ecológicos que existiam anteriormente. Mas isso a gente pode ver claramente aqui, no gráfico. Quanto maior a biodiversidade, maior a estabilidade do ecossistema. Esse atributo a gente pode imprimir a restauração. Por isso que o resgate de biodiversidade é tão importante nesse processo, porque ele fornece a estabilidade e torna o nosso processo sustentado no tempo e no espaço. Bem,
Mas para restaurar, entender esse processo como tal, precisamos também conhecer a biodiversidade e entender o seu papel e a sua função no processo de restauração. Existem hoje 3 ordens de problemas que a gente enfrenta quando a gente inicia a restauração. O primeiro, que a gente não pode conhecer as espécies que ocorriam originalmente na área antes do processo de degradação. A segunda ordem de problema, por mais que a gente queira replicar um padrão natural, isso pode demorar muito tempo, esse padrão a se estabelecer. E a terceira ordem de problema é que, por mais que teoricamente a gente possa acelerar esse processo de restauração, a gente precisa conhecer a ecologia de muitas dessas espécies. Mas essa é uma informação que raramente a gente dispõe. Então, esse é um problema que a gente precisa contornar. E como eu falei, o processo de restauração ele envolve fases, ele requer fases. E essas fases têm uma sequência lógica. Precisamos fazer um bom diagnóstico ambiental, entender quais são os problemas daquela área, e fazer uma análise territorial e paisagística, entender, inserir, fazer o exercício de inserção dessa área na paisagem, entender a ecologia local, ter planejamento e infraestrutura para poder fazer a restauração, isso é essencial para a gente poder planejar bem. Envolve capacitação e treinamento, isso é fundamental. Um dos grandes gargalos é ter pessoas e profissionais qualificados para promover uma restauração nessas bases, em bases sustentáveis. Precisa ser um processo aberto, participativo, colaborativo. Não cabem ações isoladas, imediatistas, posturas unilaterais. Tem que ser um processo dinâmico, aberto. Tem que haver engajamento das partes interessadas. Todos podem contribuir. Parece que no início esse processo possa parecer um pouco difícil, doloroso até, em função da divergência de ideias e opiniões. Mas isso é saudável, porque no final das contas, isso contribui grandemente para o processo de restauração. E a gente tem que levar isso em consideração. As partes têm que estar envolvidas, elas têm que participar, senão a gente não consegue efetivar a restauração. E veja, gente, é possível sim, basta querer fazer, ter persistência, planejamento, e a gente consegue fazer o resgate dos serviços ambientais. São tão importantes para nós. Bem, o Brasil hoje possui todos os elementos necessários para efetivar uma restauração no seu território em escala. Nós temos capital natural, que são as nossas unidades de conservação, essas áreas protegidas. Efetivamente, esses recursos biológicos que eu vou buscar são dessas unidades que são de uso sustentável. Eu tenho capital social. O empresário hoje ele tem que enxergar a biodiversidade e a restauração como valor e incorporá-la ao seu negócio. Isso é fundamental e é estratégico para a sua sobrevivência, inclusive. Ele não pode negar isso. Ele tem que incorporar isso ao seu negócio. E as organizações governamentais, que precisam criar um ambiente organizacional e institucional propício e que viabilize essa restauração, criando políticas públicas, marcos legais, que não dificultem, mas que viabilizem. Assim como outras formas de engajamento da sociedade civil organizada. E, é claro, capital humano, capacitação, qualificação profissional. E a gente entender isso como uma oportunidade de negócio, inclusive. O sistema de comando e controle, ele é importante para regular algumas atividades. Mas não podemos só contar com esse sistema. A gente também tem que contar e tentar entender e estruturar uma cadeia de valor para a restauração, entender isso como oportunidade de negócio. Essa é a essência da economia verde. Bem, e eu quero trazer aqui um caso muito particular e próximo da gente, no Parque Estadual da Ilha Grande, que foi fruto de uma iniciativa, uma parceria entre a iniciativa pública e privada, que foi muito bem sucedida, que está sendo muito bem sucedida. E como todo o processo de restauração, ele tem que se continuar, ter suas devidas manutenções até o ponto em que a área consiga se autoconduzir. Essa área é uma área de encosta, ela ocupa 35 hectares, e a gente encontrou essa situação inicialmente. Vocês podem ver
que o sistema estava bastante impactado, completamente tomado por plantas invasoras. As espécies locais não tinham oportunidade de sobreviver, crescer e se reproduzir nesse local. E a gente, através desse esforço, a gente conseguiu planejar e projetar uma restauração nessa área. Algumas dificuldades nós encontramos porque são áreas de encosta, muito distante, difícil acesso e íngremes. Mas a vontade de fazer, a gente conseguiu viabilizar essa restauração, com planejamento, manutenção, e a natureza também ajudando um pouquinho a gente, com o potencial de regeneração que a área tinha, em função, inclusive, do próprio estado de conservação da Ilha Grande. Ela nos ajudou bastante nesse processo. Entretanto, a gente percebeu também que a gente precisava ajudar um pouco essa natureza, produzindo mudas e enriquecendo essa área com espécies prioritárias, com alto valor para a conservação, como as espécies raras, endêmicas, ameaçadas, e aquelas que têm seus frutos e sementes dispersados pela fauna local. E isso é a essência do resgate da biodiversidade. Essa área, como é que ela já está, já se encontra, enfim, a gente saiu daquele cenário bastante ruim, desolador, para esse, com alta diversidade, riqueza, e a floresta se estruturando, se formando, reconstruindo uma comunidade funcional e rica. E hoje é isso, gente. As espécies que não tinham oportunidade de crescer, persistir naquela área, hoje estão produzindo seus frutos. Apesar de não ser uma tarefa fácil, semear a ideia da restauração, o importante é querer fazer, além do querer saber. E muito obrigado a todos.